Existe um momento na vida em que tudo parece igual ao dia anterior. As ruas continuam as mesmas, as pessoas seguem com suas tarefas, o barulho da rotina não diminui e, por fora, nada muda. Mas por dentro algo já começou a se mover. É assim que Deus costuma agir. Ele não anuncia com espetáculo, não interrompe o mundo com barulho, não pede licença ao caos. Ele entra na história quando menos se espera e, muitas vezes, quando ninguém percebe. O evangelho que ouvimos hoje fala exatamente desse início silencioso, mas absolutamente decisivo. Um início que mudou tudo e que continua mudando até hoje a vida de quem escuta com atenção. Evangelho segundo Mateus. Capítulo 4. Versículos do 12 ao 23. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, que fica à beira do mar, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, uma luz se levantou. Desde então, Jesus começou a anunciar dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse: Segui-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Indo adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam na barca com seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando toda espécie de doenças e enfermidades do povo. Essa palavra não começa com milagres grandiosos. Não começa com discursos longos. Não começa com multidões. Ela começa com uma prisão. João Batista é preso. A voz que preparava o caminho é silenciada. E é exatamente nesse momento que Jesus se move. Isso não é coincidência. Quando uma voz se cala, Deus levanta outra. Quando um ciclo se encerra, outro começa. Quando algo parece fracassar, o reino avança de outra forma. Jesus não vai para Jerusalém. Ele não escolhe o centro do poder religioso. Ele vai para a Galileia. Uma região misturada, desprezada, vista como terra de gente simples, de estrangeiros, de gente que não era considerada pura. Mateus faz questão de lembrar a profecia. Galileia dos pagãos. Terra escura. Terra ferida. Terra esquecida. É ali que a luz começa. Isso muda completamente nossa lógica. Nós esperamos que Deus comece pelo lugar mais organizado, mais correto, mais digno. Mas Deus começa onde a dor é maior, onde a esperança quase morreu, onde as pessoas já se acostumaram a viver sem esperar nada. Talvez isso explique por que, tantas vezes, Deus começa algo novo exatamente no ponto da nossa vida que tentamos esconder, na área que parece confusa, no espaço que julgamos perdido. Jesus começa ali. A luz não aparece onde já está claro. Ela aparece onde está escuro. E o texto diz algo muito forte. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Não diz que procurou a luz. Não diz que pediu a luz. Diz que viu. A luz se impõe. Ela chega. Ela rompe. Ela atravessa. Desde então, Jesus começou a anunciar. Essa frase marca uma virada. A partir daqui, tudo muda. O conteúdo do anúncio é simples e direto. Convertei-vos.
O reino dos céus está próximo. Não é uma ameaça. Não é um peso. É um aviso de esperança. Algo novo está ao alcance. Mas exige mudança. Conversão não é só deixar pecados. É mudar direção. É parar de andar no automático. É perceber que a vida não pode continuar do mesmo jeito agora que o reino chegou perto. E então Jesus começa a caminhar. Ele anda. Ele observa. Ele olha pessoas comuns fazendo coisas comuns. 2 irmãos jogando redes. Outros 2 consertando redes. Trabalho. Rotina. Cansaço. Nada de extraordinário. E é nesse cenário absolutamente cotidiano que o chamado acontece. Jesus não interrompe o trabalho deles com um discurso elaborado. Ele não oferece garantias. Ele não explica o plano completo. Ele apenas diz: segui-me. Essa é talvez uma das partes mais desconcertantes de todo o Evangelho. Porque a resposta deles é imediata. Eles deixam as redes. Eles deixam a barca. Eles deixam o Pai. E seguem. Nós lemos isso rápido demais. Mas se pararmos um pouco, percebemos o impacto disso. Redes eram sustento. A barca era segurança. O Pai era a referência. Jesus não está chamando apenas para mudar de atividade. Ele está chamando para mudar de centro. Quem manda agora não é mais a necessidade. Não é mais o medo. Não é mais o passado. É Ele. E aqui nasce uma pergunta incômoda. O que são as redes que ainda seguram nossas mãos? O que são as barcas que nos mantêm parados? Quem são as vozes que nos impedem de responder? Porque o chamado continua acontecendo. Jesus continua passando. A diferença é que hoje estamos mais ocupados, mais distraídos, mais cheios de justificativas. Nós queremos seguir, mas sem largar. Queremos ouvir, mas sem mudar. Queremos a promessa, mas não o risco. Jesus não chama os preparados. Ele chama os disponíveis. Ele não chama os melhores. Ele chama os que aceitam caminhar. E algo muito importante acontece nesse texto. Jesus não chama um de cada vez em momentos separados. Ele forma comunidade. 2 irmãos. Depois outros 2. O seguimento nunca é solitário. A fé não é um projeto individualista. O reino é construído em relação. Isso confronta nossa espiritualidade muitas vezes isolada, onde queremos Deus sem o outro, fé sem compromisso, oração sem envolvimento. Depois do chamado, o texto avança e mostra Jesus em movimento constante. Ele percorre toda a Galileia. Ele ensina. Ele anuncia. Ele cura. Palavra, sentido e cuidado caminham juntos. Onde o reino chega, a dor é tocada. Onde a verdade é anunciada, o sofrimento é acolhido. Não existe reino sem transformação concreta da vida. Essa primeira parte do Evangelho nos coloca diante de algo essencial. O início do ministério de Jesus não é espetacular aos olhos humanos, mas é radical. Ele muda o eixo da história. Ele redefine prioridades. Ele revela que o reino não começa quando tudo está perfeito, mas quando alguém decide responder. E talvez hoje essa palavra esteja tocando exatamente nesse ponto. Não no que você ainda não consegue fazer, mas no que você já sabe que precisa decidir. Porque Jesus continua passando, continua olhando, continua chamando. A pergunta não é se ele chama. A pergunta é se você escuta. E mais ainda, se você está disposto a largar o que te prende para descobrir quem você pode se tornar. E quando Jesus começa a percorrer toda a Galileia, algo ainda mais profundo se revela.
Ele não fica parado em um único lugar esperando que as pessoas cheguem até ele. Ele vai ao encontro. Ele atravessa vilas, entra em sinagogas, caminha pelas estradas poeirentas, observa rostos cansados, escuta histórias silenciosas. O reino não é estático. O reino se move. Isso já nos diz muito sobre Deus. Ele não é um Deus distante, acomodado, esperando perfeição para agir. Ele é um Deus que caminha, que se envolve, que se aproxima da realidade concreta das pessoas. O texto diz que Jesus ensinava, proclamava e curava. Esses três verbos não aparecem por acaso. Ensinar é iluminar a mente. Proclamar é despertar o coração. Curar é tocar a vida real. Quando uma dessas dimensões falta, a experiência de fé fica incompleta. Uma fé só de ideias não transforma. Uma fé só de emoção não sustenta. Uma fé que não toca a dor humana não revela o reino. Jesus integra tudo. Ele fala de Deus e, ao mesmo tempo, toca feridas. Ele anuncia esperança e, ao mesmo tempo, devolve dignidade. Talvez por isso tanta gente se aproximava. Não apenas por curiosidade, mas porque algo verdadeiro estava acontecendo. Onde Jesus passa, a vida não continua do mesmo jeito. E isso é um critério importante para nós hoje. Quando dizemos que seguimos Jesus, nossa vida está realmente em movimento? Algo está sendo transformado? Ou apenas acumulamos palavras, práticas e rituais sem deixar que Ele mude nossas escolhas mais profundas? O início da missão de Jesus nos mostra que seguir não é entender tudo antes. Pedro, André, Tiago e João não sabiam onde aquilo ia dar. Eles não tinham um plano detalhado. Eles tinham apenas uma confiança inicial. E isso é muito difícil para nós. Queremos controle. Queremos previsibilidade. Queremos segurança total antes de dar qualquer passo. Mas o reino não funciona assim. Ele se revela no caminho. Ele se esclarece enquanto se anda. Quem espera certeza absoluta para seguir, geralmente nunca sai do lugar. E aqui surge um ponto decisivo. Jesus não promete facilidade. Ele não diz que a vida deles será mais confortável. Ele diz que eles serão transformados. Pescadores de peixes se tornarão pescadores de pessoas. Isso não é apenas uma mudança de tarefa. É uma mudança de propósito. O centro deixa de ser apenas o sustento pessoal e passa a ser o cuidado com vidas. Isso exige maturidade. Exige responsabilidade. Exige doação. Quantas vezes queremos as bênçãos do reino, mas não o compromisso do reino? Queremos paz, mas não queremos mudar atitudes. Queremos consolo, mas não queremos deixar hábitos. Queremos sentir Deus, mas não queremos reorganizar a vida em torno dele. O evangelho de hoje é direto. Seguir Jesus implica deixar algo para trás. Sempre. Não existe seguimento sem renúncia. Não existe chamado sem deslocamento interior. E talvez hoje o maior conflito não seja externo, mas interno. Não é o mundo que impede. Somos nós mesmos. As redes modernas não são feitas de cordas e nós. São feitas de medo, apego, orgulho, distração, excesso de informação, comparação constante. As barcas de hoje são zonas de conforto emocionais, espirituais e até religiosas. Lugares onde nos sentimos seguros, mas estagnados. Jesus passa por esses lugares também. Ele olha para dentro da nossa rotina e chama. E quando Ele chama, Ele não grita. Ele não força. Ele não manipula. Ele convida. O chamado de Deus respeita a liberdade humana. Mas a resposta precisa ser clara. Os discípulos deixaram imediatamente. Essa palavra incomoda. Imediatamente.
não porque eles eram perfeitos, mas porque reconheceram algo maior do que eles mesmos. Reconheceram que aquela voz merecia prioridade. Talvez o Evangelho de hoje esteja nos pedindo exatamente isso. Prioridade. Não mais um espaço encaixado na agenda. Não mais um resto de tempo. Não mais uma fé vivida apenas quando sobra energia. Mas centralidade. O reino dos céus está próximo. Isso significa que ele está ao alcance. Mas também significa que ele exige decisão. E então, diante dessa palavra, não cabe pressa. Cabe silêncio interior. Cabe verdade. Cabe perguntar com honestidade. O que Jesus já me pediu e eu venho adiando? O que ele já mostrou e eu finjo não ver? Onde ele já me chamou e eu continuei consertando redes para não ter que responder? Porque o texto termina dizendo que Jesus curava toda espécie de doenças e enfermidades. Isso não se limita ao corpo. Existem doenças da alma que só a presença dele pode tocar. Culpa antiga, medos acumulados, feridas não resolvidas, cansaço espiritual, sensação de vazio mesmo fazendo tudo certo. O reino toca essas áreas também. Mas só toca quando permitimos que ele entre. E agora, diante dessa palavra viva, nos colocamos em oração. Senhor Jesus, que caminhas pelas estradas da nossa vida com a mesma liberdade com que caminhavas pela Galileia, hoje nós nos colocamos diante de Ti com tudo o que somos. Com nossas redes nas mãos, com nossas barcas ancoradas, com nossos medos escondidos. Tu conheces cada pensamento, cada resistência, cada desejo sincero que existe em nós. Tu sabes onde estamos presos e onde temos medo de avançar. Dá-nos um coração atento para reconhecer a Tua voz no meio de tantas vozes. Dá-nos coragem para responder sem negociar demais, sem adiar indefinidamente, sem exigir garantias que só o caminho pode oferecer. Ensina-nos a confiar. Ensina-nos a deixar. Ensina-nos a seguir. Ilumina as áreas da nossa vida que ainda vivem na sombra. Visita os lugares onde nos acostumamos com a dor. Cura o que precisa ser curado. Reorganiza o que está fora do lugar. Coloca ordem onde existe confusão. Dá sentido onde existe cansaço. Que o Teu reino se aproxime de nós não apenas como palavra bonita, mas como realidade transformadora. Que nossa fé não seja apenas repetição, mas decisão. Que nossa vida não seja apenas sobrevivência, mas resposta ao Teu chamado. E que, assim como aqueles primeiros discípulos, possamos descobrir que, ao deixar, na verdade ganhamos. Ao seguir, encontramos. Ao confiar, somos transformados. Se esta palavra falou com você, não deixe que ela se perca no barulho do dia. Permaneça com ela. Reflita. Compartilhe. Escreva nos comentários o que mais tocou seu coração. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas e leva essa mensagem a quem também precisa escutar hoje. Inscreva-se, ative as notificações e caminhe conosco todos os dias, permitindo que o Evangelho continue iluminando suas decisões. Que o Senhor te abençoe e te conduza no caminho do reino.